É importante, antes de você terminar esse vídeo, dá o seu joinha, já se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas. Assim, você ajuda o canal a crescer, mas muito mais do que isso, você consegue levar pessoas a conhecer e ter uma oportunidade de ter uma melhoria de uma saúde mental, emocional e também uma elevação espiritual. Tudo de dentro para fora, alcançando a restauração. Falando nisso, eu gostaria de compartilhar também a respeito de como é importante esse tipo de tema e a importância nos dias de hoje que nós temos vivido pós-pandemia. A importância do autoconhecimento e de haver a restauração com com o nosso passado. Viver em conflito com o nosso passado nos impede muitas vezes de sermos felizes. E com todas as técnicas, tanto como o coach, como a psicanálise, hoje com a constelação, nós entendemos a importância que existe em conseguirmos desatarmos e nos conciliarmos com o nosso passado. Entendermos a importância que há na restauração com as nossas origens. Assim resignificando toda uma história. Seja eu com 34 anos, seja pessoas como eu já atendi de 80 anos, que nunca havia sorrido e que pôde sorrir. Faz toda a diferença. Então esteja conosco nessa grande campanha de alcançar e levar a todos do Brasil e do mundo a esperança de voltar a sonhar. Olá! Olha que lua linda hoje. Ainda não finalizou o ciclo dela. Nesse dia eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem sobre o laço ou o nó. Muitas vezes eu recebo e atendo pessoas que me dizem: Diego, eu estou numa relação difícil e sinto que acabou, mas não consigo me desapegar. O que faço? Conheço gente que faz isso o tempo todo. Agarra-se ao que já acabou faz tempo. O apego traz os laços, que são importantes, mas quando se transforma em nós, passamos a ter um grande problema. Essa é a realidade. Então nesse dia, eu quero compartilhar a diferença entre um laço e um nó. Imagine o cardaço de um tênis. Pense no laço. Como ele é leve, fácil de soltar. E depois, novamente, se você quiser fazer o laço, é fácil. O laço, ao contrário do nó, requer uma série de movimentos carinhosos, uma delicadeza que o desenha. E a prática com o hábito. Já o nó é um fracasso de um laço. Quando você erra o movimento do laço e não pode mais, ele se torna um nó. Laços afrouxam e por isso precisamos constantemente refazê-los. O nó é fixo, não requer dedicação para ser feito e mantido, mas o seu preço é o sufoco. Ele não afrouxa, ele não solta sozinho e o pior, ele deixa as pontas soltas. O nó cria volume, o volume necessário para que os extremos sejam contidos. Um relacionamento de nó
de nós é um calçado com cadastros soltos, o qual constantemente nos traz a sensação de que podemos tropeçar a qualquer momento e termos dificuldades, tanto para tirar quanto para pôr, entrar e sair. E, infelizmente, eu presencio de forma constante e a todo momento recebo mensagens, ligações, atendo pessoas que vivem tão enleadas às suas relações que só resta o sufoco. Infelizmente, são as lembranças do que foi bom e a constante sensação de que não está mais sendo. Elas vivem uma esperança de que a relação volte a ser um dia como era. Mas por fim, claro, isso nunca acontece. Nunca acontece porque um laço, ele é feito de duas pontas. Juntos, feito laço. E muitas vezes o nó não. O nó, ele é feito por uma ponta, ou mesmo as duas. Porém não há o mesmo carinho, o mesmo afeto de tentar destruir, tirar, desamarrar aquele nó. Com isso, não aceita sofrimento e ele se torna cada vez maior. O que era para ser a dor do fim se torna uma constante angústia, que nos faz sentir ao mesmo tempo impotentes e muitas vezes covardes. O laço até então, desenhado com duas mãos, e torna-se um nó. A dedicação em refazer aquele laço muitas vezes se torna cansaço. E tentar desfazer um nó que não permite seguir em frente é mais difícil. A delicadeza virou sufoco e a caminhar com as pontas soltas nos faz constantemente lembrarmos do nosso fracasso, para conosco e para com o outro. Desfazer um estrago requer parar tudo, sentar, tirar o tênis do pé e por vezes usarmos os dentes. É um processo em que quanto mais precisamos de calma, mais ansiosos ficamos. E de fato, é muito cansativo, que muitas vezes adiamos o máximo possível. É doloroso, mas é necessário. Seguir em frente requer a dor de aceitar que chegou a hora de se desprender do que um dia foi laço e agora é um nó sufocante. Muitas vezes dói muito. Mas a insistência em aceitar um pouco de algo que já foi tão bom e bonito, muitas vezes nos faz soltar os nós e o primeiro passo para aprendermos a refazer novos laços felizes é soltar o nó. E não precisa ser colocado essa história de laço e nó como só relacionamento conjugal. Todos os relacionamentos, seja ele familiar, seja ele profissional, seja ele no trabalho, um laço, ele é feito por duas pessoas, como um abraço, que aconchega, que traz paz, que traz vontade. Já o nó também muitas vezes é feito por duas pessoas. Duas pessoas que, como seres humanos, falham, mas que muitas das vezes um ou ambos não estão dispostos a se abrir para entender, talvez, o que causou aquele nó. E persistir no nó, as pontas ficam frouxas mesmo, então as lembranças vão vir sempre. E o nó, a cada vez, pode ir aumentando. Porque não existe mais aquele carinho, aquele afeto para tentar consertar. Isso não quer dizer que não foi tentado várias vezes.
Mas quando se fala em relacionamentos, em laços e nós, a gente sempre se depara entre duas ou mais pessoas com conflitos. E para ser resolvidos, claro, um precisa tomar o primeiro passo, mas ambos precisam querer. Eu não sei como é que você está vivendo hoje. Relacionamentos de laço ou relacionamentos de nó. E como eu já tenho falado em alguns outros vídeos atrás, iniciar o nosso dia com uma gratidão, com meditação, com reflexão, pode ajudar, muitas vezes, a desatar nós. Talvez você já tentou de tudo, mas não consegue se desprender também, porque houve laços bons. Mas muitas vezes a gente precisa compreender que na vida, grande parte das coisas tem começo, meio e fim. O começo muitas vezes foi bom, o meio, mais ou menos, foi onde começou as tentativas de melhoria. Mas não chegamos no fim. E não é porque chegou ao fim de um ciclo, o fim de um relacionamento, o fim de uma história, que não tenha tido laços bons que vão ficar na memória. Mas ficar preso em nós pode causar mais acidentes. Acidentes emocionais, acidentes físicos, a sobrecarga mental. Então nessa manhã eu quero, com essa reflexão, trazer a você a oportunidade de rever o que você tem vivido em sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua casa. São laços ou infelizmente tem vivido alguns nós? A minha pergunta é, os nós que você tem vivido, depende só de você desatá-los? Ou você precisa de outra pessoa para juntos desatar? Aquilo que depende de você, faça. Porque o tempo presente, ele passa muito rápido. Hoje, somos crianças andando. Amanhã, já somos pais, avós. E o tempo vai passando. O tempo não para. E muitas vezes somos nós que perdemos o tempo. Remoendo nós e nós. Que muitas vezes não tem como voltar a ser um laço. E virar a página, seguir em frente, não é fácil. Causa desconforto. Mas também pode te causar muitas alegrias de um novo tempo. Viver laços é o segredo. Mas laços não dependem somente de uma pessoa. Laços se fala de relacionamento. Relacionamento não depende de uma pessoa só. Mas você pode começar hoje a tentar renovar os seus laços, para que ele não chegue a ser um nó. Essa é a mensagem que eu deixo para você nessa manhã. Tenha um ótimo dia de paz, alegria e muita reflexão. Olá, aqui é Diego Santos, no canal do projeto Volte a Sonhar. Mais um dia trazendo para você uma mensagem do dia. Uma mensagem que pode ajudar você a ter mais um motivo
mais uma razão para viver esse dia de uma maneira mais alegre. Já iniciando esse vídeo, eu gostaria que você nos ajudasse. O projeto Volte a Sonhar é um projeto que nasceu há 6 anos atrás. E ele tem o intuito de alcançar pessoas, alcançar vidas e levar a elas motivos e razões para voltar a sonhar, para voltar a sorrir. Então, desde já, dá o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer. Assim, você está dando e sendo um missionário para ajudar pessoas a alcançar seus resultados, alcançar uma alegria e uma vida mais saudável.